doença. Você vai ter menos gripe, menos pneumonia, menos infecções. Você tem menor chance de ter câncer. Então, os atletas, as pessoas que fazem atividade física regular, têm menor risco para câncer. As pessoas que fazem atividade física têm menor risco para artrose, para osteoporose, para depressão, para infarto do coração, para derrame cerebral, para insuficiência renal. Ou seja, a atividade física, ela previne as doenças que mais matam a gente, exceto, obviamente, as causas externas, né? Morte por acidente de trânsito e morte violenta, mas as mortes chamadas naturais, né? Por derrame cerebral, por doenças cardiovasculares, por câncer, elas diminuem nos grupos que fazem atividade física. E assim como a atividade física é específica para prevenir doença, ela é mais específica ainda para tratar determinadas doenças. Então, uma pessoa que teve um infarto do miocárdio faz atividade física e precisa fazer atividade física segundo a sua capacidade atual. Da mesma forma, uma pessoa que tem artrose na coluna, ou artrose no joelho, ou artrose no quadril, deve fazer atividade física segundo a sua capacidade física, segundo as limitações que a doença impõe. Porém, é possível fazer atividade física em todas as situações de doença, em todas elas. Não há uma só situação que você é obrigado a ficar inativo. Nenhuma situação de doença. Todas as doenças permitem que a pessoa faça alguma atividade física. E praticando essas atividades, realmente a pessoa vai ter uma autoestima mais elevada, vai ter uma outra disposição que não tinha antes, o que com certeza deve contribuir bastante para o tratamento, né, Mauro? Sem dúvida, a atividade física permite que o cérebro produza neurotransmissores. E dois dos neurotransmissores mais importantes que nós temos, a serotonina e as endorfinas, são produzidas durante a atividade física. Te traz bem-estar, você sente menos dor, o coração funciona melhor, a sua pressão tende a normalizar por conta de que você está mais relaxado, você está mais tranquilo, menos tenso. Isso é o efeito psíquico da atividade física do ponto de vista de produzir alterações bioquímicas no organismo. Além das alterações físicas, depois de meses de atividade física, você tem a capacidade, você aumenta a circulação. Então, ou seja, você tem mais espaço para o seu sangue. Porque você produz novos vasos nos músculos, você produz novos vasos nos intestinos, você produz novos vasos no coração. Você produz uma circulação nova que você não tinha. E isso renova as células desses tecidos, permite que o sangue circule com menos resistência, permite que o coração trabalhe menos. Então, quem faz atividade física, depois de algumas semanas, meses, a frequência cardíaca de repouso baixa, porque o coração não precisa fazer tanta força a mais quanto antes, na vida sedentária. Porque a resistência que o coração tem que vencer no sedentário é maior do que no atleta ou na pessoa treinada. Num cidadão comum treinado, o coração, ele exige-se menos do coração numa pessoa que faz atividade física regular. Consequentemente, se o coração faz menos força, sua pressão baixa. Ou seja, há uma tendência de você ter pressão, níveis de pressão arterial mais baixos nas pessoas que fazem atividade física. Consequentemente, você toma menos remédio para a pressão. O que é muito bom, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. O diabético é outro exemplo típico. Se você fizer atividade física, ou se o diabético fizer atividade física, seguramente ele vai tomar menos remédio, ele vai controlar a glicemia muito mais facilmente, ele vai controlar o colesterol, baixar o colesterol chamado colesterol ruim e subir o colesterol bom. Comprovadamente, a única terapia que é efetiva cientificamente para controle de colesterol é a atividade física. Cientificamente comprovada. Se você fizer atividade física, a possibilidade de você controlar seus níveis de colesterol
são maiores do que você tomar simplesmente medicamento. Mauro, fantástico a gente ter essa gama de informações. Espero que você esteja aproveitando bastante esse papo aqui com o meu amigo Mauro Moreira. Agora eu gostaria de te perguntar também uma coisa que me preocupa, né? Como eu sempre fui sedentário e como sou tabagista, e o tabaco comprovadamente é um vasoconstritor, né? Eu pergunto para você, eu venho nesse processo há anos, né, de os meus vasos se contraindo. Agora eu vou começar a fazer uma atividade física, realmente, vou primeiro parar de fumar, o vaso para de se contrair. Aí eu começo uma atividade física, ele começa a se dilatar. Esse exercício não se corre o risco de uma lesão num vaso, por exemplo? Quer dizer, isso é uma pergunta totalmente de leigo, né? Mas é uma coisa que me preocupa, que eu sempre penso exatamente nisso. Os vasos estão pequenininhos, agora eu começo a fazer uma atividade física. Claro, a circulação aumenta, consequentemente a pressão nos vasos também aumenta e a tendência dele é se dilatar. Nessa dilatação, não se corre risco? Não, na realidade você não vai ter uma dilatação, você vai eliminar um fator de vasoconstrição. As artérias, a parede da artéria é constituída por músculos, que eles se contraem e se dilatam segundo estímulos. E no tabagismo você tem um estímulo de vasoconstrição, você diminui o espaço que você tem para o sangue circular. Consequentemente, aumenta a pressão. Você diminui o espaço e o volume de líquido continua o mesmo, a sua pressão sobe. Quando você começa a atividade física e você elimina esse fator de constrição, de diminuição do diâmetro dos vasos, você automaticamente aumenta a capacidade, o seu recipiente, e depois de algumas semanas, meses de atividade física, você começa a produzir nova circulação. Vasos novos. Esses vasos doentes pelo cigarro, pelo tabagismo, eles começam a se renovar. Eles começam a ter um turnover, ou seja, uma renovação de célula mais rapidamente. A gente, Orlando, vai morrendo a cada dia. Só que o nosso organismo tem a capacidade de impedir isso. Ou seja, milhões de células morrem no nosso corpo todos os dias. Pra você ter uma ideia, o coração, que é uma estrutura muscular, que tem um desgaste enorme, porque trabalha 24 horas por dia, né, num ritmo, depende de cada um, mas 50, 60 ou 70 batimentos por minuto, 24 horas. Então o coração morre, células cardíacas, aos milhares. A ponto de a cada 3 semanas você ter um coração novo. Morre uma célula, o organismo vai lá, produz outra. São as chamadas células tronco adultas. Cada órgão nosso, por exemplo, o coração, o cérebro, o fígado, os ossos, a pele, tem células de reserva. Essas células de reserva são as chamadas células tronco adultas, que elas estão nas regiões. Morreu uma célula da minha pele, uma célula tronco se transforma numa célula nova. Isso é chamado turnover celular, ou seja, a renovação dos nossos tecidos. O coração, se não renovar, você morre. A pele renova segundo as agressões que a gente faz. Então, se você toma muito sol, se você tem uma agressão para a pele, morre mais do que produz novas células. Então, a nossa pele vai acabando, fica enrugada, vai ficando envelhecida. Assim é para todas as suas estruturas. Então, quando você tem fatores que agridem o seu tecido, eles diminuem essa capacidade de renovação. Por exemplo, o cigarro agride demais os vasos e impede, dificulta que os vasos promovam essa renovação de células. Consequentemente, o vaso vai envelhecendo. Quando você faz atividade física, você aumenta a circulação de sangue e é a partir